Olá, é uma satisfação poder apresentar mais um episódio do podcast Sua Saúde, projeto do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, para levar informação de qualidade sobre saúde para a população catarinense. Bom, a proximidade com o verão agora faz muita gente se preocupar com o corpo. E a busca por uma alimentação saudável e a adoção de práticas de exercício são sempre por nós lembrados e recomendados. Mas cada vez mais está ganhando popularidade uma via mais fácil, uma ajudinha medicamentosa. E aí entra o uso de suplementos, de anabolizantes, que nos preocupam, porque podem causar danos ao organismo. Sobre isso, hoje vamos falar com a médica endocrinologista, doutora Yara Medeiros, que é médica endocrinologista e conselheira do Conselho Regional de Medicina. Doutora Yara, muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. E eu queria começar te perguntando, por que tem esse uso? Por que está tão popular usar testosterona e os seus similares, os chamados anabolizantes? Bem, existe uma faixa da população que usa muito esse tipo de medicamento, principalmente nessa época que se aproxima do verão. Existe um apelo muito forte para o grupo de adolescentes, de pessoas até os 30 anos de idade, mas também um pouco mais adiante na faixa etária, de que em busca de um corpo ideal, de um corpo delineado, com músculos contornados, o famoso corpo sarado. E a curto prazo se obtém com essas medicações, é claro, às custas de doses elevadas dessas medicações. Então, na verdade, a curto prazo, isso, quer dizer, todo esse culto ao corpo sarado, ele tem retorno. Não é à toa que as pessoas estão utilizando. Essas medicações, elas são preconizadas pela Sociedade Brasileira do Esporte, do Exercício? Pelo contrário, inclusive, recentemente, a Sociedade Brasileira de Esportes e Exercício emitiu um parecer condenando o uso, porque uma vez que o uso dessas medicações já são proscritas pelo Comitê Olímpico Internacional desde os anos 70. E também existe um apelo muito forte para daquelas pessoas que são os atletas esporádicos, que querem correr meias maratonas, mas que não gostam da prática do exercício regular, de fazer uso dessas medicações. E chama então muito atenção nesse parecer que eles não recomendam, e inclusive está proscrito, devido aos efeitos colaterais. Eu acho até aqui a gente pode fazer uma divisão do uso, né? Tem um uso, vamos chamar assim, esportivo ou doping, né? E aí eu queria conversar contigo sobre isso, sobre hormônio de crescimento. Eu vejo criança, adolescente usando hormônio de crescimento para melhorar a sua performance, né? O próprio anabolizante, né? E a parte estética, né? Que é o outro uso que está explodindo aí no Brasil, né? Quer dizer, então são duas situações, ambas as situações, as doses são similares, quer dizer, tudo hormônio em dose suprafisiológico, é Tudo isso? em doses suprafisiológicas, ou então esquemas suprafisiológicos, e inclusive não existe nenhuma diretriz internacional E que tem, apoie esse uso. e tem assim, porque isso tem colegas prescrevendo em consultório. Como que eu explico isso, então, para a população? Infelizmente, a gente sabe que em tudo quanto é profissão, existem os bons e maus profissionais, do ponto de vista ético. E muitas vezes o paciente, que não é um paciente, é um indivíduo normal, né? Ele acha que estando sob guarda-chuva, sobre a assistência de um médico, ele acha que está sendo bem tratado, que não existe nenhum efeito colateral. Pois então, não tem um jeitinho certo de fazer, que é seguro e que não tem possibilidade de ter o risco? Pelo contrário, é totalmente contraindicado. Isso é uma verdadeira epidemia mundial. Inclusive, o uso, né, nessas doses suprafisiológicas está associado com comportamentos de dependência de drogas, cocaína, maconha, uso de entorpecentes. Isso é bem definido em nível internacional. Até o uso abusivo dessa medicação, ele determina alterações cerebrais que são muito parecidas com o que se observa em pessoas dependentes de drogas recreacionais. Pois então, o que eu estou entendendo é que a pessoa começa esse tratamento, vê aquele benefício e quando resolve parar, o que acontece? Isso é um tipo de dependência também não só física, como psicológica.
E o indivíduo tem que estar atento que isso causa um grande desconforto, tanto físico quanto psicológico. Ele vai se sentir muito mal, porque isso geralmente causa depressão, tanto durante o uso quanto na suspensão. Causa como se fosse uma síndrome de abstinência, podendo até, inclusive, desencadear, se o indivíduo for suscetível, a quadros de mania, de psicose, de comportamentos, de comportamentos agressivos. E isso é extremamente preocupante, porque o indivíduo que toma esse tipo de medicamento, ele deve saber que ele também não pode parar abruptamente, porque essa sensação de desconforto que ele sente vai fazer com que ele volte novamente a fazer o consumo. E ele vai procurar médico que vai prescrever. Porque nessa situação, o que é que ele vai encontrar? Um resultado de testosterona suprimido. Por quê? Porque ele estava tomando testosterona. Isso não quer dizer que ele tem uma doença. Isso é um efeito do abuso, do uso excessivo de uma medicação. Bom, e esses são os riscos que eu entendi, tanto para homens quanto para mulheres, mas especificamente, então, quais os riscos para homens que fazem abuso de testosterona? Especificamente em termos do aparelho reprodutor, para homem, leva a uma atrofia testicular, leva à infertilidade, ele pode levar a lesões articulares a longo prazo, tanto para homens quanto para mulheres. E em mulheres leva a queda de cabelos, então vou responder agora entrando na parte feminina, queda de cabelo, seborreia, alterações menstruais, hirsutismo, que é o aparecimento de pelos, isso a mulher não gosta, em áreas onde normalmente não tem, aumento do clitóris, que é irreversível, além de engrossamento da voz, que isso também passa a ser um problema para as mulheres. Então, tem algumas situações que são reversíveis, outras irreversíveis. Sim. E tem, assim, situações mais graves? A pessoa pode falecer porque está fazendo uso excessivo desse tipo de medicamento? Existem, inclusive, é muito fácil ir na internet, que tem aqueles indivíduos musculosos, Mr. América, Miss América, e vão ver que eles tiveram morte súbita. Geralmente isso decorre porque não ocorre de arritmias cardíacas, porque o uso desses medicamentos, ele não determina apenas uma hipertrofia muscular, esse corpo saradão, e até em uso abusivo esse grau excessivo de hipertrofia muscular nesses indivíduos, mas ele leva também uma hipertrofia cardíaca. E além de hipertensão, aumento de LDL, aumento de colesterol. Então, isso, a longo prazo, e não é tão longo prazo não, porque se a gente for na internet, está cheio, principalmente no YouTube, está cheio de vídeos desses e contando história desses indivíduos, eles tiveram morte súbita. Quer dizer, não dá nada, até que dá. Até que dá. E aí, a morte para explicar uma hipertrofia cardíaca nesses indivíduos e uma arritmia, é por aí. O anabolizante, ele não escolhe o músculo que vai hipertrofiar. Pode hipertrofiar também o músculo cardíaco, isso vai variar de pessoa para pessoa, e numa pessoa que acontece isso, pode, em decorrência, ter uma arritmia e a pessoa ter uma parada cardíaca, essas paradas súbitas que a gente vê por aí. Sim, e além de determinar a atrofia testicular irreversível. Outra coisa que, então, assim, fora esse uso tanto injetável, tem o gel, inclusive, não tem retenção receita no Brasil, as mulheres estão fazendo uso de gel, né? Tem esses injetáveis vendidos, inclusive sem receita médica. Tem um risco adicional aí? Me conta sobre as procedências dessas medicações. O problema é o seguinte, nós temos, vamos dizer assim, as medicações éticas, não éticas e o mercado paralelo, certo? Que são fontes também de obtenção dessas medicações. E o uso nós temos no Brasil, existe também o fato que muitas medicações, muitas vezes são obtidas em farmácias magistrais. Nada contra as farmácias magistrais, mas é que não existe uma bula. Então, ingenuamente, a população acredita que não tendo bula não tem efeito colateral. Certo? Principalmente, por exemplo, de uma DEA, de hidroepiandrosterona. DEA serve para alguma coisa? A DEA? DEA.
Tem algum cenário que DEA serve para alguma coisa? Raramente, na insuficiência suprarrenal, certo? Mulheres no passado oforectomizadas, quando fazia histerectomia, também se retirava os ovários, né? Então, mais em doses muito pequenas. Tem insuficiência adrenal. Insuficiência adrenal em mulheres, Tá? tá? Isso, na população, qual é a frequência desse tipo de problema? Doença rara, Raríssima, raríssima, né? raríssima. Doença raríssima. Então, assim, vai para os Estados Unidos e compra DEA e sai tomando DEA, porque DEA dá barato, é bom. Não precisa ir para os Estados Unidos. Serve alguma coisa? Não precisa ir para os Estados Unidos. Não precisa, tá? Não precisa. Na internet, E o grande problema do DEA é que ele aumenta a testosterona indiretamente, e a gente sabe que a testosterona é convertida em estradiol. Pois é, explica o estradiol, porque na verdade, então, as pessoas fazem essas reposições, aí que tem o público que está nos assistindo, assim, não, mas eu tenho um médico que eu fui lá, e lá é seguro, porque ele faz o ciclo, depois ele protege meu testículo com medicação clomifeno, e ele fica dosando o meu estradiol. Para que ele dosa estradiol? O estradiol é muito interessante, porque essas medicações elas também são utilizadas por especialistas, urologista, endocrinologista, porque nós temos as deficiências onde se tem de utilizar. E quando ocorrem os efeitos colaterais, eles são muito leves e é fácil de contornar, porque são doses que são doses de substituição, que os especialistas usam, né? Uhum. Quando são usadas nessas doses, o cuidado que se tem em dosar o estradiol é porque a testosterona, tanto no homem quanto na mulher, ela é convertida para estradiol. E em altas doses, esse estradiol, quando utilizado nesses esquemas ditos para determinar um corpo sarado, ele pode afetar a mama, tanto masculina quanto feminina, mas principalmente no homem. E isso não é só risco de câncer de mama, porque aos 30 anos ninguém está preocupado com câncer de mama, nenhum homem. Mas o problema é o crescimento das mamas nos homens. Então, quando eu dava aula, eu dizia, cuidem-se. Vocês podem ficar usando necessidade de usar sutiã, certo? Então, vamos nos precaver, vamos entender direito que medicação é essa. É claro que isso é uma brincadeira que eu estou falando, né? Uhum. Mas pode causar ginecomastia. Uhum. E não é raro a gente encontrar, muitas vezes, um indivíduo de 19, 18 anos e que nos chega com ginecomastia. A principal causa, na maioria das vezes, em consultório, é o uso dessas medicações. E uso em doses elevadas. Porque quando a gente faz a reposição de substituição, não existe. Nós não nos preocupamos com esse efeito colateral, na verdade. Sim, claro. O paciente tá com falta, né? Tá hipogonádico, né? Tá com sintoma de falta de testosterona e a gente dosa e a testosterona tá abaixo do normal, você repõe para níveis fisiológicos, né? Dentro do conceito, acho, da tua especialidade em endocrinologia, muito se busca isso, né? Nível fisiológico, tanto dos diversos hormônios aí. E um dado também importante agora que falasses, é que também no indivíduo jovem, principalmente naqueles indivíduos que fazem muita atividade física, a dosagem de testosterona costuma dar baixa. E isso reflete muito no emocional do homem. Nunca se faz, primeiro, diagnóstico com uma dosagem única de testosterona, certo? Após uma maratona, uma meia maratona, se nós formos dosar a testosterona dos 20 primeiros que chegaram, vão estar todos lá embaixo. E não quer dizer que esses homens sejam impotentes, não tenham virilidade, enfim. Isso simplesmente é uma interferência que ocorreu naqueles momentos devido ao estresse e às situações gerais. No momento, né? Porque no longo prazo, o exercício físico tende a melhorar a testosterona, né? Sim. Quer dizer, a vida mais saudável, diminuição de estresse, exercício físico, controle do peso, vai assim que se melhora a testosterona, né? Sim, mas nessa situação imediata, certo? Claro. Nós vamos encontrar. E outro dado também importante, a principal causa de hipogonadismo em indivíduos jovens, não estou falando nos pacientes acima de 50 anos de idade, 43%, segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, é o uso de anabolizante. Então, o médico que for fazer essa reposição, ele tem que ter muita cautela em analisar esse indivíduo.
Mas eu quero insistir aqui porque tem ciclo, tem pirâmide, tem associação de Ah, um e de outro e outro. Então, desse jeito é seguro. É vendido curso na internet, é dito por aí afora, é feito publicidade no Instagram, que não, o meu esquema é um esquema seguro. O pessoal que lá, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de Medicina do Esporte, que não sabe nada. Eu que sei. exatamente, né? E isso são e isso a população, qualquer assunto de saúde tem um apelo muito forte nas mídias sociais, certo? E o médico tem que ser muito ético quando usar a mídia para falar sobre isto. Ciclo, pirâmide, associações é que nem obesidade. Todo semestre tem um chá novo, certo? Então e o paciente que não é paciente, é um indivíduo normal, ele se sente muito protegido porque ele está com o médico e o médico faz ciclos. Esses ciclos quer dizer que ele faz durante um certo tempo, depois retira, certo? Só que muitas vezes não dá tempo para recuperar a testosterona. O indivíduo vai em outro médico, está com testosterona baixa, continua a tomar testosterona, porque nesse período ele entrou num ciclo de desconforto físico, até um pouco depressivo. Existe a pirâmide, é que vai aumentando aos poucos. Não Como, existe? como que é isso no teu consultório? Chegam pacientes para ti que realmente estão com doença em função de que usaram? As pessoas tentando agora se resgatar ou se recuperar depois de um uso? É isso? Esses pacientes, eles levam um certo tempo para admitir. Então, eles fizeram geralmente uso durante muito tempo. Mas quando eles têm esse tipo de noção que isso, que isso causou problemas, a gente tem de estar aberto e dizer que eles precisam de não só de um acompanhamento com o endocrinologista, mas também muitas vezes com psicólogo e com psiquiatra. E é uma coisa muito mais sistêmica que a abordagem em termos de indivíduo. É que nem um indivíduo obeso, ele não basta atender a avaliar só do ponto de vista de emagrecimento. Ele é um contexto multifatorial extenso. Porque a minha impressão, doutor Yara, é que até um tempo as pessoas sabiam do risco. Que isso não é assim a pessoa achar que não dá nada. A pessoa sabe, compra, assume o risco junto. Com Porque, certeza. não, em mim não vai dar. Eu assumo o risco. Eu quero tanto essa melhora na minha estética corporal que eu vou assumir o risco. Mas tem colega anunciando que com ele não tem esse risco. Daí mesmo que a pessoa vai, não, opa, então eu já estava querendo assumir o risco, agora nem tem risco nenhum. Então essa história de não ter risco nenhum é falácia. É uma irresponsabilidade, diria, certo? É uma irresponsabilidade muito grande do médico que faz isso. Porque nós sabemos que são doses altas, são doses muito altas. E o paciente, a gente sabe que nós não podemos exagerar no tratamento do paciente, como É. médicos, né? Nós não podemos exagerar. Agora, outro argumento que eu queria discutir aqui contigo que se usa é o seguinte: bom, tem risco, todo tratamento médico tem risco. A mulher que quer colocar uma prótese de mama, ela está correndo um risco também de dar uma infecção, ou que quer fazer lipo, está correndo um risco também. Então, esse também é uma finalidade estética que tem risco. Então, a mesma coisa a testosterona. Como é que tu responde para esse tipo de afirmação? Nesse posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ele considera de tanta gravidade o uso dessas medicações que ele diz que o médico não pode se cooptar com o paciente, porque ele faz uma analogia. Seria como ele tratar o paciente para ele ter segurança no uso do tabagismo, certo? Ter segurança no uso de uma droga ilícita. Isso não faz parte da profissão médica, certo? Então, nós estamos aqui para tratar a doença quando necessário. Agora, nós passarmos a mão em cima de uma dependência física ou usar um artifício, certo? Para o paciente fazer uso de forma artificial e até para ganhar dinheiro ilicitamente no consultório, isso é antiético. E aí, então, aquela frase final que eles colocam, sabe, de comparar com o tabagismo, é claro que nós não vamos discriminar o paciente tabagista no nosso consultório, né? Mas nós não podemos, e nós temos de fazer um programa de retirada do tabagismo, né? E acolher esse paciente tabagista. Então, da mesma forma com esse indivíduo,
nós especialistas. Mas nós não podemos dizer que ele pode fumar de forma segura. Não existe isso. Mensagem final, doutora Yara, então, para a população catarinense. Eu diria que é uma situação extremamente difícil, de preocupação mundial. Abrange uma população que ainda se sente muito, uma faixa etária até os 30 anos, onde se sentem muito poderosos, que procuram milagres. E nós vimos que nessa pandemia nós somos muito suscetíveis, nós não somos nada. Então, é necessário nós nos aceitarmos, certo? E ouvirmos sempre uma segunda opinião. Porque obter facilmente ganhos em saúde não existe. Nós temos realmente de mudar o nosso estilo de vida. Muito obrigado por ter vindo, foi um excelente bate-papo, foi muito esclarecedor. E assim encerramos mais um episódio do Sua Saúde, o nosso podcast do Conselho. Acompanhe nossas redes sociais, veja e ouça outros bate-papos como esse, cheio de informações importantes. Até breve.